uma frase do Itaú que para mim foi impactante, né? E eu sempre brinco que, cara, a gente tem que aprender com quem sabe fazer, né? E nós, no ramo financeiro de serviço, a gente tem que olhar quem, claro, cara, quem é referência. Tem gente muito boa, e eu não né, tenho cara? vergonha nenhuma de dizer, cara, aqui os caras estão acertando, a gente tem que aprender a fazer. O Itaú inseriu nos seus valores, a partir de 2026, fazer escolhas e priorizar. Cara, isso é impactante. A gente não vai conseguir atender todo mundo. O nosso serviço não é para todos e a gente vai saber como fazer do jeito certo naquilo que é importante para nós e para o cliente. Então, você olhar para isso e dizer, cara, a gente vai tomar a decisão de fazer escolha e priorizar. E comunicar ao cliente. É isso aí. Falou, cara, esse segmento eu não vou atender e tá tudo certo e faz parte do jogo. Menos é mais, né, cara? Isso. E esse segmento eu vou atender com referência. Então, no serviço, eu concordo plenamente com você que, cara, é segmentação. Olá, bem-vindo a mais um episódio do OperaCast. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui Roberto Vilela, estrategista de negócios e mercados, uma referência em palestras. Acabei de descobrir que é Hunter também, né? No podcast O Novo Hunter. Temos uma conexão com vários amigos em comum. Muito feliz em poder recebê-los aqui. Escritor de 3 grandes livros, Em Busca do Ritmo Perfeito, O Caçador de Negócios e Conexões que Vendem. Roberto, prazer te receber aqui. Seja muito bem-vindo à Ópera. Sinta-se em casa. Como te falei, nós estamos aprendendo a fazer podcast. Você já é uma referência. Então, cara, nos ajuda, nos ensina a fazer isso aqui da melhor maneira possível. Nós vamos falar hoje sobre cultura, sobre estratégia comercial, sobre rituais da área comercial. Estamos aqui para aprender contigo. Nós somos uma empresa financeira que tem como referência a propulsão de negócio, então a gente quer levar o cliente para cima através do crédito, né? Quer dar segurança para ele meter o pé no acelerador. E a área comercial sempre é um tema que geralmente ou o dono da empresa está de cabeça nela, ou ele está no operacional e tem dificuldade na área comercial. Então, né, é um tema que para a gente é muito emergente para o nosso cliente. Então, seja bem-vindo, obrigado por estar aqui. E vamos começar um pouquinho com a tua história, cara. Conta como é que começou a tua história, como é que você está aqui, fala um pouquinho pra gente. Legal, Gustavo. Primeiro, obrigado pelo convite. Quero agradecer o Chico que me indicou, né? O Chico Grande Lux, parceiro. Grande parceiro, um amigo em comum. Nossa. A Cauane, que foi muito simpática e solícita nessa conexão toda, muito ágil, muito rápido. Isso é fundamental hoje em dia, né? Para quando a gente fala de negócio. Cara, eu na realidade, assim, eu sou engenheiro químico por formação. Eu comecei no mercado há mais ou menos uns 30 anos. Comecei trabalhando em indústria, né? na base operacional de indústria, indústria têxtil, antiga Sulfabril, né? Hoje já nem existe mais. Mas né? Era uma baita referência uma baita de indústria. Referência, poxa. Exatamente. Eu comecei trabalhando na Sulfabril, né? Na época cursava engenharia química. Terminei a formação, a empresa entrou num processo um pouco mais delicado, aí eu comecei a trabalhar com vendas na área técnica, e aí depois até a gente pode conectar com essa questão da própria Conexões que Vendem. Ali foi o meu primeiro momento de entender que conexão vendia, né? Eu era um suporte para um vendedor, então eu era um engenheiro que tecnicamente dava um suporte para o cara vender. Só que o cara que vendia, ele tinha justamente a conexão, ele tinha a porta aberta, ele tinha um e sabia fechar, ele tinha um relacionamento. Só que ele não sabia argumentar. E eu argumentava tecnicamente. Então, olha que coisa maluca, né? Que você acaba entendendo. E aí, depois disso, a minha carreira foi crescendo com relação à parte industrial. Eu fui gerente de fábrica, enfim. E aí surgiu uma oportunidade, logo depois que eu já estava gerenciando indústrias, de montar o curso técnico têxtil no Senai de Blumenau. O curso técnico têxtil eu sempre gosto de falar, porque na época você tinha curso técnico têxtil basicamente em São Paulo, e o mais famoso do Brasil era no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, eu lembro disso, que era muito famoso. Então, boa parte, a indústria aqui de Jaraguá do Sul e região, né, ela é muito forte na indústria têxtil, e os gerentes na época, esses caras que comandavam o processo, vinham do Rio de Janeiro. E não tinham, de repente, uma aderência à cultura, seja de Jaraguá, de Blumenau, era diferente, de Joinville, enfim. E aí existia uma vontade muito grande do empresário catarinense
de ter a formação técnica, mas ao mesmo tempo, por serem empresas familiares, eu vou ficar 2 anos no Rio de Janeiro para ter uma formação. E às vezes o cara já tinha até curso superior. Sim. Então ele não fazia. E preferia importar, né, aspas, né, esse técnico que vinha do Rio para se aculturar na Marisol, na Malve, na Lunelli e assim sucessivamente, quando a gente fala aqui de Jaraguá do Sul. Na construção do curso no Senai de Blumenau, que foi o primeiro no modelo dual aqui em Santa Catarina, né? O que é o modelo dual, o formato dual? Era 40% de aulas práticas dentro da indústria e 60% teórica. Então existiam 10 empresas que subsidiaram esse curso, dentre elas Hering, Sulfabril, Círculo, Albany, Karsten, que davam o suporte para a aula prática dentro da indústria e você ter a teórica. Eu era professor da parte de beneficiamento têxtil por causa uma das matérias mais complexas, cinética de corantes, tal, por causa da formação. Ali eu tive a oportunidade de, vamos dizer assim, melhorar as minhas conexões. Ali eu conheci algumas figuras relevantes aqui da cidade, por exemplo, o Denis Lunelli, que a gente citou antes, foi meu aluno técnico têxtil. Assim, hoje boa parte dos executivos de algumas indústrias, em algum momento, principalmente as têxteis, estiveram comigo na sala de aula e me tiveram como professor referência. Experiência espetacular. Oportunidade ímpar, né? Então, dali do Senai, começou a surgir muita oportunidade de montar uma empresa de consultoria. Porque você já tinha o relacionamento com aquelas pessoas e aquelas pessoas confiavam no que você falava. Sim. Daí, a você prestar serviço para elas era relativamente simples. Aí eu fundei a Mega Assessoria Empresarial, que está aí há 26 anos no mercado. E essa empresa passou a prestar serviço de consultoria na área técnica, inicialmente por causa da minha formação. Entretanto, eu sempre vendi serviço, vendi um monte de coisa e migrar para a área comercial foi muito rápido, da área comercial virou palestra, e aí da palestra, né, veio uma pandemia, da pandemia virou podcast assim e aí surgiram os livros eram um desejo antigo, eu sempre li muito, então eu queria muito, era um sonho escrever um livro. Então, o primeiro livro, né, que é Em Busca do Ritmo Perfeito, nasceu de um sonho. É um livro bem, comparado com os demais, bem amador. 100% autoral, um livro onde a gente rodou em gráfica regional e tudo mais e fez a distribuição. É o test drive pro Exatamente, modo escritor. Exatamente. Aí já o segundo e o terceiro, aí a gente já foi com uma editora, Qual o Print de São Paulo, com uma redistribuição um pouco diferente. E aí a gente se percebeu como tendo capacidade de fazer alguma coisa nesse sentido. Cara, então vamos começar aqui. Então eu queria puxar uma conversa sobre esse teu último livro de conexões que vendem, né? Hoje a gente está vendo a tecnologia nos auxiliar exponencialmente no movimento de compra, no movimento de venda e tal. Mas eu estou entendendo nas visitas e na conversa com o cliente que meio que parece que a gente delegou ou transferiu a venda para a parte de tecnologia, né? Ou seja, deixa o IA fazer, deixa o chatbot fazer e tal. E a gente está perdendo um pouco dessa conexão. Eu vou te dar um exemplo impactante para mim. Eu estava essa semana passada em visitas numa região de Curitiba, onde a gente implantou um escritório lá, com uma estrutura e tal. E eu fui fazer a visita a um cliente, onde o gerente de relacionamento tinha acabado de sair, pedir desligamento. Então, pra gente é uma ruptura, né? Quando o gerente sai, sim, então total. Impacta. Cara, eu fui lá dar cara pra bater. Eu falei, preciso sentar lá, entender e apresentar o novo gerente. E gostaria de fazer uma conversa aí, pedir para conversar com os 2 proprietários, com a equipe do financeiro, ou seja, com quem tá no dia a dia e tal, para entender em que pé que a gente tava. E me assustei quando eu chego lá para falar com os 2 empresários, com o CFO e tal, e com o analista financeiro, e as pessoas não tinham a conexão com o meu gerente. Eles não tocaram no nome do meu cliente. Talvez nem soubesse o nome do teu gerente. Aquilo me impactou, falei, caramba. E aí eles tinham a conexão com quem? Com o meu time interno. Falou, cara, teu time é rápido, funciona bem, atende bem. E aí eu falei, cara, lado positivo, o time interno tá puxando a conexão, gerando relacionamento, mas quem deveria de fazer não tá fazendo. De novo, por quê? Porque tá terceirizando a tecnologia. Falou, não, se baixar o limite aqui, nós vamos mandar uma mensageria automática lá, vai chamar a operação e tal. E nesse teu livro eu vejo muito sobre essa conexão de venda. Cara, a gente tá perdendo, não tá? Nós, como gestores comercial, a gente tá perdendo esse relacionamento e tá transferindo isso pra tecnologia. Tô vagando aqui ou isso tá acontecendo mesmo no dia a dia? Você tá coberto de razão, Gustavo. Na realidade, assim, chegou um momento, eu acho que dos negócios como um todo, que houve um blend entre eu diminuir meu custo, porque estar na rua tem um custo elevado. Natural. Eu otimizar meu tempo, porque usar o digital me ajuda muito com essa questão do tempo. E, ao mesmo tempo, eu neutralizar
vamos dizer assim, as intempéries geradas numa conexão, sabe, one-on-one. Quando eu vou te visitar, você pode simplesmente me deixar na sala de recepção 2 horas e dizer que não vai poder me atender. Então, isso gera muita frustração. Então, quando eu pego esses 3 elementos, eu não quero me frustrar, eu não quero desperdiçar o meu tempo e eu quero diminuir meu custo, o digital é a melhor solução. Então, eu acho que isso foi ainda mais agravado quando aparece uma pandemia, que aí eu ainda tinha um outro motivador que ninguém está recebendo. Não pode ser presencial. Exatamente. Videoconferência para tudo. Cara, ficou o ambiente perfeito, né? Quando a gente fala em engenharia química, seria 37 graus, que é o ambiente de Morno, onde todas as bactérias se proliferam. É o ambiente perfeito. Você criou um ambiente perfeito para os caras acomodados. Essa é a grande realidade. Só que, cara, tá muito claro hoje que se você não conectar presencialmente com as pessoas, você não consegue medir a temperatura real. Você foi ao teu cliente e você mediu a temperatura. Qual era a temperatura? O teu gerente inexistia para o cliente. Quem existia era o teu time de back-office. Beleza, teu time de back-office existia, tá tudo certo. Mas você estava pagando um valor para aquele gerente para ele fazer alguma coisa. Diferente, exato. Para ele ser diferente. E para o cara não precisar ficar numa fila ligando para tua equipe e tudo mais. Legal que a tua equipe correspondeu à expectativa dele. Mas se a expectativa dele fosse muito alta, talvez você tivesse perdido o cliente, estava frustrado. Então, você não está errado. Na realidade, isso é, de fato, um momento delicado de mercado. E a gente vem, né, em alguns trabalhos com empresas, tanto eu quanto outros profissionais, tentando mostrar para as pessoas que a volta do presencial é essencial. O digital é um complemento, é o algo a mais que vai dar agilidade, quando você falou, que vai gerar as ativações. Eu falo muito isso em vendas, que hoje você ganha espaço com o cliente quando você faz múltiplas ativações com esse cliente. O que são as múltiplas ativações? Eu venho te visitar aqui na Ópera, beleza, presencialmente, eu saio daqui, eu vi um conteúdo legal num outro podcast, eu encaminho para você, ativação 1, eu vi não sei o que, eu mando para você ativação 2, mas daqui a pouco eu volto novamente para manter... Para gerar o vínculo. É a única forma, cara. Então, é bem engraçado porque esse livro, Conexões que Vendem, ele nasceu de um momento de, vamos dizer assim, de incômodo que eu senti na gravação de um podcast. Então, assim, no primeiro ano do Novo Hunter, o Novo Hunter tem 3 anos e meio, segundo mês de gravação, a gente aproveitou uma Febratex, que vai acontecer agora em 2026, uma baita feira. Eu sabia que executivos viriam para a feira e eu aproveitei um momento... essa janela de Exatamente. Claro. Eu montei um estúdio provisório próximo da feira, e aí trouxe alguns executivos de São Paulo, de Pernambuco, para eu conversar, né, no podcast e tal. E um cara que veio, num dado instante, isso era logo depois da pandemia. Pandemia 2020, isso foi 2022, mais ou menos. Eu pergunto pro cara o que você acabou de me fazer a pergunta, assim, cara, quanto o relacionamento interfere na sua venda? E ele tinha uma plataforma digital que vendia um determinado produto. Ele falou, vender não precisa mais de relacionamento. Cara, quando ele falou isso, eu mudei meu semblante, literalmente eu fiquei incomodado, eu não queria mais nem tocar o podcast, ainda bem que tem mais um conduzindo junto comigo. Quando terminou o episódio, eu levantei e falei pro DJ Castro, que é meu parceiro de podcast, eu vou escrever um livro para esfregar na cara desse cara que ele tá errado. E assim nasceu Conexões que Vendem. E o mais impactante disso é que o mercado tem essa visão de que o relacionamento ele não é necessário. E isso é muito forte, porque assim, a gente visita muita empresa e eu vejo a dificuldade no comercial. O cara tem dificuldade de dar a cara pra bater. Sim. Por quê? Porque a gente quer comodidade. Cara, vamos falar bem a verdade. Claro, é confortável, né, cara? É confortável, em casa mandando mensagem. Cadeirinha, reunião jogo, virtual, tomando café. Reunião virtual pra todo lado e tal. E aí, quando você vai pro campo, quando você vai pro relacionamento, cara, é bem isso. O cara não vai te atender. Sim. Ele vai te atrasar 2 horas. Ele vai estar mal-humorado. Ele vai te atender rápido, de pé. Faz parte do jogo. Só que quando ele te olha e diz, cara, esse cara tá fazendo diferente. Esse cara tá dando a cara pra bater. Muda o jogo. É difícil o cara te dizer não frente a frente. No telefone, no WhatsApp, no e-mail, cara, é a coisa mais fácil pra dizer não. Quando você vai lá e toca a campainha, ele até pode te dizer não, mas ele falou, cara, agora eu não consigo, mas vem daqui a pouco eu vou te atender. Então, o cliente tá olhando isso de forma diferente. Sim. Mas a maioria das empresas ainda... Cara, marca uma vídeo. Sim. Eu fico puto. Isso. Vamos fazer uma vídeo. Fala, porra, uma vídeo, cara. Não, eu vou te dar um exemplo, cara. Eu fiz uma convenção de vendas esse mês agora de janeiro para uma empresa de Pomerode.
E na convenção eu fiz questão, é uma empresa que tem a sede em São Paulo e tem uma unidade ali, eu fiz a questão de deixar bem claro. Eu tinha vendedores com diferentes faixas etárias, mas eu tinha uma boa parte deles com idade similar à minha, que é acima de 50 anos. E eu disse para eles, cara, eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu acho que vocês ainda não perceberam. Quando vocês vêm pro digital e começam a mandar o WhatsApp pro cliente de vocês, vocês se igualam a alguém de 18, 19 anos. E eu tenho certeza que no digital, alguém de 18, 19 anos dá uma surra em vocês, que vocês não sabem nem de onde vocês apanham tanto. E aí o teu maior patrimônio, que é a experiência... O conhecimento, a experiência, você tá renegando isso e tá colocando, você tá se rebaixando, e nada contra alguém de 18, 19 anos, mas você tá indo para um ambiente onde ele domina como poucos, que ele vai ser muito mais rápido que você no WhatsApp, ele vai usar argumentações muito mais interessantes, o texto dele vai ficar muito mais criativo, e se ele for para uma IA, ele vai te dar um nó que você não sabe nem de onde saiu. E, então você está saindo do teu ponto, que é você mais forte, que é no campo, olhando para o cara, fazendo um teste presencial na empresa, para ir para um ambiente confortável, morninho, que você vai morrer. Que você vai morrer. Né? É a metáfora dos sapos fervidos, né? Então você coloca e vai aquecendo a água, você vai morrer cozido. Simples assim. Então, eu acho que esse é o ponto que algumas pessoas vêm negligenciando. Eles entendem que isso é uma forma interessante. Sim, ela é uma forma interessante, mas é uma forma que te coloca em condição de igual. Você está 30 anos desenvolvendo conhecimento, investindo no teu conhecimento, que te diferencia, e aí você vai para o WhatsApp mandando texto ou áudio que qualquer nó cego manda, né? E são pequenas atitudes, né, Roberto? Eu vejo assim, as pessoas têm dificuldade de ligar, de fazer uma ligação para o cliente. Eu pego no pé da turma que eu falei, cara, mandar mensagem custa 0,001 centavo pela meta. Uma ligação faz uma diferença para o cliente. Eu vou dar exemplo simples. Cara, uma ligação de feliz aniversário. Eu sou um cara que, bicho, tem um amigo, eu também tenho um colaborador, tal. Cara, eu vou ligar. Eu não mando mensagem no grupo lá, feliz. Cara, eu passo a mão no telefone e ligo. É impressionante a receptividade da pessoa quando você liga. Cara, você liga e dá os parabéns pra ela e fala assim, cara, você é a primeira pessoa que me ligou. Eu já tive o caso de um CEO de uma empresa em São Paulo. Fiz consultoria há 12 anos para ele. Ele sempre dizia, você é a única pessoa que me liga. Nem a minha avó manda o WhatsApp pra mim. Quando uma avó manda o WhatsApp, a gente vê que a coisa... Mas é bem isso. A ligação é um negócio que se tornou quase que proibitiva. Sim. Esses dias eu falei numa palestra que quando o Graham Bell inventou o telefone, o propósito dele era as pessoas se comunicarem falando por ele. Né? E as pessoas esqueceram que esse bicho aqui... Dá pra ligar. Dá pra ligar. Né? Você não precisa mandar mensagem, cara. E quando você liga, você pula etapas. Hoje as pessoas entendem que uma ligação é algo invasivo. Mas tão invasivo quanto é eu mandar um áudio de 4 minutos. Tão invasivo quanto é eu querer fazer uma videoconferência com alguém que não permitiu. Ou eu socar ele de mensagem automática. Então não tem lógica, entendeu? Mas é bem o que você falou, assim, eu acho que as pessoas estão perdendo o time e estão evitando algumas coisas que são assertivas, uma ligação telefônica bem feita, com prudência e numa quantidade adequada, não ao estilo vivo, né? Não, tá certo. Eu falo pro time comercial, e isso é muito impactante, que é uma conversa direta, eu falo assim, cara, nós estamos matando a nossa área comercial. Porque a partir do momento que eu deixo de criar vínculo com o cliente, que eu só quero direcionar ele para um atendimento digital, que eu quero ficar mandando mensagem e tal, eu perco relevância. É bem isso. Eu tô matando a minha área. Eu falo assim, galera, vocês estão deixando claro para o cliente que se vocês deixarem de existir, ele compra mais barato. Sim, eu ou um robô é a mesma coisa. Isso, e daí ele vai dizer assim, ele vai ter a percepção de que ele pode comprar mais barato. Então, cara, se tu não existe, esse custo, diminui do preço aí e deixa eu comprar com o robô, então. E a gente tá perdendo essa essência. Então, quando eu vejo essa frase, né, esse título de conexões que vendem, a gente precisa bater nas portas e dizer, cara, a conexão é CPF com CPF. Exatamente. E quem perder isso vai perder o negócio. Ah, tem chatbot de estudo de venda, de isso, a IA vai fazer isso, vai fazer escolha e tal. Mas a IA não vai fazer o que nós dois estamos fazendo aqui. Sim. E eu falo muito que, assim, às vezes as pessoas, quando você falou agora há pouco uma coisa bem importante. As pessoas acham que relacionamento não é mais relevante. É que assim, há um tempo atrás houve uma banalização do relacionamento e uma banalização da conexão. Então o vendedor das antigas, e eu posso me incluir nesse quesito porque eu tô há 30 anos no mercado, então assim, o cara achava que conexão ou relacionamento era uma piadinha, era uma conversinha fiada. Era conversa sobre futebol. Falar sobre futebol, sobre tempo e tal. Esse relacionamento, essa conexão não faz mais sentido. Isso é chato, eu tô tomando o tempo do cara. Até porque assim, né, Gustavo, hoje o teu tempo vale muito.
E o meu também vale. Então eu não quero conversa fiada. Exato. Agora, se você me trouxer algo que eu entendo como tendo valor, eu quero muito a conexão com você. Eu acho que é isso que o profissional, seja da área comercial, seja da área financeira, seja da área de marketing, tem que entender. Como é que eu me faço valioso num processo de conexão? O que eu posso entregar para aquela pessoa que diga para ela que assim, cara, eu não posso deixar de atender uma ligação do Gustavo. Eu não posso deixar de atender uma ligação do Roberto. É isso. Boa. Hoje eu falei pro time comercial, a gente tem que sair do cliente com ele pensando assim, cara, eu preciso que esse cara volte aqui. Exato. Eu preciso receber esse cara de novo. Cara, eu não posso deixar de receber o Gustavo, o Roberto, porque se eu deixar de receber, eu tô perdendo oportunidade de uma conexão que pode me trazer mais negócio. Porque quando eu tô na frente do cliente, eu posso conectar ele a muitos outros negócios. Porque essa conexão é o que gera negócio. Só que se eu vou lá e eu brinco, a gente brinca, usa o termo aqui de... Se eu sou o entregador do Mercado Livre, né? Sim, você entrega o pacotinho. Toma aqui, vai assina, embora. Diz o código. Qual é o teu código? A palavra-chave, né? Eu brinco aqui que a palavra-chave é a operação. Quando eu chego no cliente, eu falo, tem operação? Não tem, tchau, vou embora. Cara, isso o cliente não quer mais ver. Agora, quando eu levo pra ele informação, quando eu tô preparado, eu brinco com o time, eu falei, cara, a gente tem que ser interessante. A gente tem que estar atualizado, a gente precisa levar uma conexão interessante, levar uma informação confiável. Cara, o cliente tá ávido por isso. Sim, cara, quando a gente vai numa visita, olha assim, cara, porra, que gostoso conversar com vocês. Cara, obrigado por ter vindo aqui. Então, assim, isso o nosso time comercial precisa ter essa sensibilidade. E aí, a gente parte para um ponto, Roberto, que eu acho que você é mestre nisso, a gente precisa criar rituais. É isso aí. Cara, se não criar ritual, vai embora, cara. O dia te consome. Você entra no meio do furacão e quando fala, e agora? É isso aí. Então, assim, na tua visão, quais os rituais, né, de área comercial, de relacionamento que geram esse vínculo e que são importantes para os dois lados, né? Pra gente treinar essa equipe comercial e pro cliente também entender que a gente vou usar o termo aqui, padronizado. Mas a gente precisa entender que a gente tem um ritmo, né? A gente precisa ter um ritual para fazer isso. Como é que é isso para você, cara? O que você vê nas empresas e o que você acha que a gente pode evoluir nisso? Eu entendo que o ritual adequado é você ter uma rotina de ativação, né? Então, há uns anos atrás, eu até falei para a Kawane quando a gente conversou, antes de ter o Novo Hunter, 7 anos e meio, mais ou menos atrás, eu comecei a fazer podcast de áudio. Eu tenho 318 episódios. Pra você ter uma ideia, 318, são 7 anos e pouco. É muito conteúdo, cara. É muito conteúdo de vendas, de liderança e de tudo mais. Como é que eu consegui ter a disciplina de fazer 318 episódios? Durante 6 anos, mais ou menos, eu tinha todo sábado um episódio sendo liberado. Podia ser Natal, podia ser Ano Novo, podia ser Páscoa, Dia das Crianças. Nossa. Eu viajei para 3 ritmos, eu gravei na Itália, gravei em Barcelona, gravei onde fosse. Parabéns. Porque era disciplina. Eu acho que o ritual consiste nisso. Você entender que, assim, se você decidiu fazer alguma coisa, você faz e entrega. Isso. Sabe? Então, eu acho que esse é o grande ritual para a gente pensar em conexão. Eu tenho que entender que todo dia eu vou separar 30 minutos para ligar para clientes, 30 minutos para ligar para cliente. Escolhe o melhor horário, o horário que está alinhado com o teu biorritmo, porque cada um de nós funciona de uma forma, é que nem treinar para uma corrida. Tem gente que corre bem à noite, tem gente que corre bem de manhã cedo, né? Tem gente que não funciona de manhã cedo. A gente precisa respeitar o nosso biorritmo, cara. Cada um tem um. Então, eu faço sempre isso. Então, assim, eu tenho os meus horários específicos, eu sou extremamente disciplinado com relação a isso, para entender o momento mais adequado para eu conectar com o cliente. E uma outra coisa que é até um desafio que eu posso propor aqui para a galera que nos assiste nesse momento, que é você se submeter a alguns desafios pessoais e medir, mensurar a sua aderência na conexão com seus clientes. Então, de tempos em tempos, eu aceito de algumas pessoas, de algumas empresas que me propõem do tipo, Roberto, eu vou fazer um evento em tal lugar, eu queria que você trouxesse 10 pessoas relevantes que foram no Novo Hunter. Ou que você tem na sua conexão. E às vezes eu digo pro cara, escolhe aqui os nomes que você quer. Olha só. Aí o cara escolhe, eu quero esse, eu quero o Gustavo da Ópera, eu quero o Francisco Lux, eu quero esse, eu quero aquele. Não, deixa comigo. Nessa hora, não quer dizer que eu vou ter 100% de aderência, porque o Gustavo pode estar viajando, acontecer isso. Sim. Mas eu me submeto literalmente a entrar em contato com você, ligar para você e te convidar. E eu sei que você vai, no mínimo, considerar. Com certeza. Se você não vier, você vai me dizer o motivo que não veio. Então, eu acho que quando a gente começa a ter esse tipo de reciprocidade de quem está do outro lado, significa que a gente estabeleceu conexão de valor. Quando a gente não estabeleceu conexão de valor, o cara não nos escuta. O cara não fala com a gente. E quando eu sugiro alguma coisa pro Gustavo, ele vai dizer assim, Roberto, você é roubada, cara, eu não vou. Eu não vou sugerir para você algo que não tenha
conexão com o seu perfil, com o teu negócio. Exato. Acho que esse é o desafio. A gente se torna relevante. Esse é o desafio de quem está na área comercial, entendeu, Gustavo? O cara entender que nem tudo é para todos. Sim. Isso é uma outra coisa bem importante. Às vezes as pessoas, quando começam a trabalhar na área comercial, ele acha que assim, vou vender para os serviços da ópera, os pra produtos da ópera, para todos os públicos. Não, vai, cara, não não. vai. Tem público que não faz sentido Exato, nenhum você oferecer a ópera, você vai frustrar o cara, você vai se frustrar, e se acontecer do cara se interessar, ele não é o cliente que a ópera queria. E tá todo mundo perdendo tempo. Exatamente. Que é o nosso ativo mais importante. Exatamente. Então, acho que esse é o lance. Assim. Então, para mim, o ritual consiste justamente nisso. Assim, você estabelecer, com base no teu biorritmo, o que funciona e você ter uma rotina. Né? Então, eu acho que funciona dessa forma. E eu gosto muito, é uma prática pessoal, de encaminhar com muita parcimônia, com muito cuidado, conteúdos que sejam aderentes. E eu penso, literalmente, tudo que eu faço é nominal. Boa. Eu até falei pra Cauane, a gente personalizado, fez personalizado. Não é certeiro. Dá trabalho, tá? Dá trabalho. Óbvio. Mas eu entendo muito que mais ganhar fácil dinheiro entrar dá trabalho. Muito mais fácil entrar na lista de transmissão e apertar o Enter. Cara, mas vai ser só mais um. Velho, pra você ter uma ideia, a gente fez o evento de 3 anos em junho do ano passado do Novo Hunter. A gente chamou 120 executivos que tinham participado do podcast. Vieram 95, eu chamei cada um individualmente. Eu liguei para cada um e vieram 95. Vim de São Paulo e tudo mais. Por quê? Porque é algo personalizado. Sim. Eu não acredito em trabalho de valor, principalmente para quem trabalha com serviço, que é o teu caso e é o meu caso, sem que você personalize a conexão. Esse negócio de máquina de vendas para serviço não existe, tá? Não existe. O que a gente fala de segmentação. Não vai agradar todo mundo, não tem jeito. E aí, eu falei pro pessoal aqui no meu discurso de início de ano uma frase do Itaú que para mim foi impactante, né? E eu sempre brinco que, cara, a gente tem que aprender com quem sabe fazer. Né? E nós, no ramo financeiro de serviço, a gente tem que olhar quem, quem é referência. Tem gente muito boa. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, cara, aqui os caras estão acertando, a gente tem que aprender a fazer. O Itaú inseriu nos seus valores, a partir de 2026, fazer escolhas e priorizar. Cara, isso é impactante. A gente não vai conseguir atender todo mundo. O nosso serviço não é para todos e a gente vai saber como fazer do jeito certo, naquilo que é importante para nós e para o cliente. Então, você olhar para isso e dizer, cara, a gente vai tomar a decisão de fazer escolha e priorizar. E comunicar ao cliente. É isso aí. Falou, cara, esse segmento eu não vou atender e tá tudo certo e faz parte do jogo. Menos é mais, né, cara? Isso. E esse segmento eu vou atender com referência. Então, no serviço, eu concordo plenamente com você que, cara, é segmentação. É isso aí. Cara, e a comunicação parte dessa segmentação. É porque você vai fazer uma comunicação aderente ao... Aquela não dá pra dar tiro para todos os lados. E aí eu volto naquela frase que eu gosto pra caramba, é adulto, faz o que tem que ser feito. E quando você fala disciplina, é isso. Eu faço o que eu gosto. Porra! Fazer o que eu gosto é fácil, né? Pô, exatamente. Tem que fazer o que precisa ser feito. Exato. E outra coisa, a gente precisa aprender a gostar daquilo que a gente tem que fazer. É isso aí. Essa é a diferença. Quando você aprende a gostar daquilo que você precisa fazer, cara, não tem, vai embora, é do jogo. Ah, porra, eu só gosto de fazer isso. Cara, não vai sair do lugar. Ninguém gosta de comer salada, né? E eu adorei. Exato. E eu adorei a tua frase que ganhar dinheiro dá trabalho. Claro. Não tem essa, cara. Ponto. Não tem. Ponto. Não tem janta de graça. Nunca. Tem um capítulo no Conexões que Vendem que é justamente isso. Não existe almoço de graça. É um capítulo. Exato. Não existe. E se tiver, presta atenção que tem pegadinha. Com certeza. Roberto, outra coisa que me chama a atenção, que eu gostaria que você falasse do seu primeiro livro, né? Que você falou que ainda assim foi de forma amadora, mas que você faz uma analogia às corridas, que você fala em busca do ritmo perfeito. Isso também está ligado com a conexão, está ligado com a atividade intensa comercial e com a disciplina? Me fala um pouquinho sobre isso. Tá, na realidade assim, é engraçado, é uma característica pessoal, tá, Gustavo? Eu nunca escrevi um livro todo para depois escolher o título. O meu modus operandi, ele começa... Exatamente. Eu fazia na redação, no ensino médio, sempre assim. As pessoas todas escrevem normalmente o texto e depois, eu vou escolher o que vai ser o título. Eu sempre comecei com o título. E quando eu comecei a correr com 39 anos, as primeiras provas que eu fazia, quando eu postava uma foto, alguma coisa assim, eu sempre escrevia uma hashtag que... Eu não sei por que eu criei essa hashtag, foi muito aleatória, em busca do ritmo perfeito. Na minha cabeça, eu buscava o melhor ritmo para o meu corpo alinhado com as minhas expectativas. Uma constância. Na realidade, sim, eu queria performar, mas eu comecei a correr. Era gordinho, tinha 90 quilos. Você vê as fotos aqui no começo, você vai ver que era roliço, né? Então, era roliço, queria performar, tinha perna curta, não tinha perfil para corredor, mas eu queria buscar o melhor ritmo. Um ritmo que eu não
sucumbisse na prova, né? Que não morresse, né? Mas que fosse alinhado com a minha expectativa, porque eu sempre coloquei metas elevadas para mim. Isso foi começando. E eu fui entendendo que o ritmo perfeito pro Roberto é diferente do ritmo perfeito do Gustavo, que é diferente do ritmo perfeito da Cauane, do Arthur que tá aqui, da galera que tá aqui. Então, o ritmo perfeito tá aderente ou alinhado com a sua constância, com a sua preocupação, com a sua disciplina, com a forma com que você melhora 1% ou 5% todos os dias, com você não se conformar, né? Se o cara coloca, né, quando eu recebi a planilha de treino, ainda hoje é assim, pode correr entre 4,50 e 5 minutos o quilômetro, eu quero correr abaixo de 4,50. Então, é isso que um cara comercial, na minha cabeça, né, e não estou dizendo que eu estou correto, ele precisa pensar. Não existe limite para ele. Ele que se limita quando ele se conforma com os 5. Quando ele joga o tempo dele no mais longo, que é o 5, o cara falou que pode ser até 5. Ele vai ultrapassar porque ele não vai chegar. Então vamos pro 5 que tá tranquilo, depois ele tá correndo a 6. Eu sempre brinco que, cara, a gente não tem que ter meta, tem que ter ambição. É isso aí. E aí, na maioria das vezes, o cara se limita à meta e perde uma puta oportunidade. Então, cara, a vida é feita de ambições. É isso aí. Cara, se o cara não tiver ambição, não sai do lugar. Pô, não tô aqui pra bater meta, eu tô aqui por uma ambição. Pra construir alguma coisa, cara, né? E falava na conversa que a gente tava tendo antes aqui, cara, legado. Qual é o legado que eu quero deixar? Eu sempre brinquei que, comercialmente falando, eu sempre gostei de empresas que eu atendia no passado, né? Quando existia o carnê do Silvio Santos, carnê do baú. Quando o cara tinha uns 10 carnê do baú, minha avó sempre tinha isso. É a melhor coisa que tem. É a melhor coisa que tinha. O cara tava endividado, tá ferrado. Então esse cara era bom, porque ele tinha que vender. Eu brinco, o vendedor endividado é bom demais. O cara sempre, troca de carro. Mas é uma analogia que a gente faz porque esse cara é o cara ambicioso. Sim, ele precisa. Ele quer entregar e ele vai entregar e ele tem um objetivo maior. Né? Eu sempre falo sobre isso, quando a gente, né, não sai de casa por um objetivo maior, cara, esquece. Pode fazer qualquer coisa que não vai dar certo. A gente precisa ter uma inspiração e um objetivo maior para entregar. Então, cara, esse em busca do ritmo perfeito, para mim, é muito a constância da área comercial. Exato. Né? Cara, qual é a batida? Qual é a batida? Vender é cadência. Isso. Eu sempre falo isso. O que é cadência? Cadência é você manter uma regularidade e aos poucos ir subindo de nível. Eu sempre falo isso. Venda é cadência. Isso. Quando você tem espasmos, eu saí o primeiro quilômetro correndo a 3 minutos o quilômetro, depois eu passei para 10 porque eu morri, então isso não faz sentido nenhum. Quando você falou de roliço, até vou me ajeitar aqui na cadeira para não parecer que eu tô tão gordo. Mas essa questão de constância, eu vou te contar uma história engraçada. Eu trabalhei muito tempo no Santander, e aí eu tinha um gerente que trabalhava comigo lá, que foi um cara que me ensinou muitas coisas, e a gente saía para marcar visita, e às vezes batia de porta em porta e tal. A gente aprendeu a fazer negócio no banco assim. Então a gente marcava uma visita, dava certo, na segunda dava certo, na terceira ele falou, cara, vamos parar ali e comer um pastel e uma coxinha, porque pra hoje deu. E isso me marcou porque hoje eu vejo isso muito na área comercial. Falou, cara, porra, deu certo as duas primeiras? Já deu, né? Porra. Podemos largar. À tarde vamos jogar pra amanhã, porque vai que dá errado as da tarde. Porque a gente perde essa cadência. Né? Porque a gente fica dizendo, cara, eu tinha de meta entregar essas duas. Tá resolvido, cara, agora vamos esperar, vamos guardar pro mês que vem. Então, cara, o time comercial precisa ser desafiado. Sim. E aí, nós como executivo, falamos assim, cara, como desperta isso? Como é que faz esse cara se despertar? Querer mais, né? É cultura? É cultura. É cultura quando ele percebe o CEO, o diretor da empresa, sempre querendo mais, sendo inconformado. E o inconformado é uma linha tênue também, sabe? Eu errei muito na minha carreira, numa fase, quando eu liderava equipes, porque eu sempre fui extremamente perfeccionista, né? Tá aqui o Arthur, que é meu filho e produtor do podcast, ele sabe como eu sou. Eu sou extremamente perfeccionista, eu não gosto de nada que dê errado. E às vezes eu exagerava na cobrança da equipe. Mas ao mesmo tempo eu entendo que quando você demonstra que o Gustavo é perfeccionista, que o Gustavo acha que dá para ir um pouco além, sem deixar de elogiar o que deu certo, a equipe começa a nivelar por cima. Quando o Gustavo ou o Roberto se conformam com mais ou menos, se conformam com o morno, se conformam... eu até vou parafrasear a tua frase de abertura, que diz que feito é melhor que perfeito. Sim, mas eu ainda diria que o perfeito é melhor do que o feito, né? E o feito é melhor que o não feito. Sim. Mas o perfeito vai ser sempre melhor do que o feito. Certeza, então eu busco muito isso na galera, assim, cara, vamos mais, vamos além. Não se conforma só com conseguimos duas visitas darem certo. Vamos fazer 4, vamos bater o recorde hoje de 6 darem certo e vamos aí sim comemorar, ao invés de comemorar com a coxinha e com o pastel, vamos comemorar com uma espumante, vamos comemorar com um vinho, porque aí a gente meteu o pau em 6 visitas. Então isso... Nesse quesito, Gustavo, o que eu vou falar agora, talvez algumas pessoas até achem um tanto quanto estranho.
Mas toda vez que eu participei de processos seletivos, às vezes ajudando os meus clientes, né? Como um headhunter, inclusive de times comerciais, quando aparecia um currículo de um ex-atleta, brilhava meu olho. Por que isso? Não quer dizer que toda equipe comercial tenha que ser feita por atletas, mas o cara que foi atleta na infância, na adolescência ou na vida adulta, ele desenvolveu uma resiliência, um couro grosso, uma disciplina de levar lambada, de perder e aprender que ele tem que voltar. Ele sai na frente de muita gente porque ele está acostumado a lidar com a derrota. Esse cara, por vezes, ele é interessante. Porque o cara que nunca perdeu, quando ele perde, na maioria das vezes, óbvio que tem exceção, ele se fecha, ele vai lamber as feridas. E o cara que foi atleta, cara, ele apanhou na vida muito. E eu falo isso com propriedade, porque sou atleta desde os 10 anos. Imagina. O cara, bicho, ou você levanta e segue o jogo, ou então... Eu vou te dar um exemplo, Roberto, que ontem até aconteceu comigo e me surpreendeu. Eu tenho 3 filhos, tenho um casal de gêmeos de 11 e tenho um molequinho de 5. E aí ele aprendeu a andar de bicicleta já faz um tempo, mas eu brinco que ele só andava de bicicleta indoor. Só no condomínio, só em casa e tal, e nunca tinha ido pra rua. E no sábado ele falou, pai, vamos pra rua, quero andar na rua, quero andar na rua, quero andar na rua. Eu falei, vamos. Aí sábado eu falei, não, calma, vamos dar mais uma voltinha no condomínio que... Só pra sentir se tá tranquilo. E no domingo ele falou, pai, hoje pra rua, eu quero ir pra rua e tal, não sei o quê. Começamos a se arrumar pra ir e tal. Choveu. Cara, quando ele sentou na bicicleta, ele já caiu um tombo dentro de casa. Eu falei, pronto, acabou, não vai ter rua. Ele levantou, se organizou, passou a mão no joelho e falou, pai, vamos? Eu falei, vamos. É isso aí. Isso e aí levantamos e tal. Cara, chegamos na rua, andamos 100 metros, ele foi subir uma calçada, deu de bico e caiu. Mas se arrebentou, olhou pra mim e falou, pai, isso acontece, né? Eu falei, filho, é o que mais vai acontecer. Então nós vamos continuar? Eu falei, vamos continuar. Ele sentou na bike e foi embora. Cara, sem brincadeira. Ele deve ter andado, a gente não cronometrou, mas pelo menos uns 4 quilômetros do meu ladinho e tal, feliz. Chegamos em casa, eu falei, filho, a vida é isso. É andar de bicicleta, é constante movimento, vai cair, vai levantar, mas isso é da vida. Ele olhou pra mim e falou, pai, amanhã vamos de novo? Isso é mercado, cara. Cara, é isso. Isso é mercado. Mercado é isso. Só que se a gente, numa criança de 5 anos, no primeiro, estão falando, não, vamos parar, meu Deus, vai se arranhar e tal. Mas eu falo que na maioria das vezes a gente tá fazendo isso. Seja com a nossa equipe, com os nossos funcionários, com o nosso time, ou com as pessoas que estão do nosso lado. Falou, cara, não vai que tu vai se machucar. É bem isso. E aí, cara, que geração a gente tá criando? É um excesso de proteção, né, cara? É um excesso de zelo, é uma visão um tanto quanto distorcida com relação... O mercado sempre teve e vai continuar tendo risco. Óbvio. Nenhum cliente vai ficar eternamente com a gente. Óbvio. Nenhum profissional é insubstituível. Isso tudo são coisas que em algum momento contaram para nós e esqueceram de dizer que era mentira. Né? Então, assim, por melhor que eu atenda alguém, eu já tive casos de ter cliente onde eu comecei a história do cara, o cara tinha 18 anos de idade, eu comecei como mentor dele em São Paulo, até os... 25, 26 anos de idade, aconteceu alguma coisa e a gente encerrou a parceria. Então, quando alguém acha que é eterno, não tem nada de eterno. E tá tudo certo. E é isso que a gente tem que entender. Então, a gente tem que preparar as equipes internas da empresa para elas enfrentarem desafios condizentes com os nossos objetivos. Né? E se a gente tem objetivos ousados... obviamente que os desafios serão na mesma proporção. Então, eu tenho que ter um time... de gente preparada para enfrentar uma guerra todos os dias. E não uma galera que fica aqui na zona de conforto dizendo que lá fora tá frio. Eu brinco com o meu time interno aqui, a gente às vezes fala, pô, o comercial isso, o comercial aquilo. Eu falei, tu tá disposto a sujar o teu pé? Tá disposto a pegar frio, chuva, calor? Tá disposto? Não, mas eu falei, cara, porque é assim que acontece. Porque aqui dentro, no ar-condicionado, na cadeira bonita, gostosa e tal, dizer sim e não é a coisa mais fácil do mundo. Mas olha no olho do cliente e fala que hoje você não vai atender ele. Que hoje o crédito não vai ser concedido, sendo que ele tem 800 mil funcionários para pagar. Cara, isso não se faz sem conexão. Exatamente. Então, esse é o desafio. É mostrar que a área comercial tem valor, precisa ser respeitado, mas o time lá tem que ter ambição, senão não move ninguém. Sim, é bem isso aí. Roberto, caminhando aqui pro quase parte final da nossa conversa, a gente sempre faz essa pergunta, eu gosto muito disso. A gente pergunta para as pessoas que vêm aqui... não tenho vergonha de dizer também que isso eu copiei do podcast lá da CNN, adorei isso. Legal. Que a gente fala assim, cara,
Qual o erro que você cometeu na tua trajetória que você hoje olhando e falou, cara, aqui eu poderia ter feito diferente? Por que a gente faz essa pergunta? Porque às vezes o nosso ouvinte, o nosso telespectador também tem essas dores. Sim. Cara, todo mundo comete erro, a gente comete erro o tempo inteiro. Eu digo que a gente precisa cometer erro na tentativa de acertar, não por omissão. Falou, cara, eu vou esperar acontecer. E só comete erro quem faz. Né? Então eu queria ouvir do Roberto, cara, na tua trajetória, o que você deixou lá atrás e falou assim, puta, aqui eu poderia ter feito diferente, que o nosso ouvinte, o cliente, parceiro que tá lá ouvindo, ele pode, cara, eu também tô cometendo essa falha, e eu gosto de dizer aqui que a gente inteligente é quem aprende com o erro do outro. Sim. Porque às vezes eu não preciso cometer o mesmo erro. Com certeza. Eu posso dizer assim, cara, eu tô numa dificuldade aqui, o que você já faria? Cara, eu fui por esse caminho e errei. Opa, entendi. Então vou testar um outro caminho. Fala pra gente aonde você entende que, cara, ficou um ponto de atenção aí que você faria diferente. Eu acho que eu vou ser até um pouco mais generoso. Eu vou compartilhar 2 erros que eu cometi, que são dois que me marcam muito e eu não vou dizer que eu me arrependo na plenitude, porque eu acho que nem você falou, é aprendizado, mas se eu pudesse voltar atrás, eu certamente não faria o que eu fiz. Então são 2 pontos que eu acho que são cruciais. Um foi a centralização. Eu acho que, principalmente quem é de empresa familiar, que me escuta nesse momento aqui, me assiste nesse momento, sabe que é um erro bastante cometido, porque você entende que por ter começado um negócio, eu sou o fundador do negócio, né? Você acaba tendo as informações todas na sua mão. A gente acha que é super poderoso. Né? E você quer que toda a bola passe pelo teu pé. E isso atrapalha muito o crescimento da empresa, atrapalha o desenvolvimento de algumas pessoas que por vezes teriam talento para serem inclusive muito melhores do que você, e você não deixa que ela se desenvolva justamente por centralizar e querer que a coisa passe pela sua mão. Então eu errei muito no começo, no início da empresa, 25 anos atrás, de querer que tudo passasse pela minha mão, por um excesso de zelo, preciosismo, talvez até insegurança naquele momento com relação a toda a questão. Então, quando você começa um negócio sem ter, por exemplo, uma disponibilidade de recurso financeiro muito grande, você dá aquela travada. Cara, você fecha, senta no caixa, tudo aquilo. Então, assim, cara, até um rolo de papel higiênico você quer primeiro testar a maciez para ver se pode ser comprado ou não, né? Vamos falar a verdade, né, Roberto? 90% dos nossos clientes aqui, eu tô te falando, né, que a gente atende pequenas, médias e até grandes empresas, mas que passam pelo mesmo movimento, cara, de centralizar a coisa. Eu já passei dificuldade, eu tô passando dificuldade, então, cara, segura na minha mão e depois eu vejo que vai. Esse foi um grande erro, viu, Gustavo? E tem mais um, que eu acho que esse ainda mais impactante do que a centralização, porque esse é comportamental. A centralização eu acho que é um reflexo do momento, do ambiente, às vezes até da forma com que a gente foi criado, cada um, né? Mas foi o excesso de agressividade. Eu sempre fui muito comercial e sempre fui um comercial agressivo, né? Eu gosto de usar a palavra arrojado para ficar mais bonito. Pode até ser, né? Tanto é que a capa do meu livro é um lobo, eu tenho tatuagem de lobo no braço, então eu sempre fui um cara que sempre chegou com muita intensidade em algumas abordagens. Eu entendo que em determinados momentos, com determinados clientes e com integrantes da equipe, o meu excesso de arrojo ou de intensidade, eles amedrontaram algumas pessoas. Eu acho que eu perdi pessoas muito boas que, num dado instante, trabalharam conosco, né, comigo e com a minha esposa na empresa, por receio do meu excesso de voracidade em algumas situações. Então, eu acho que isso, se eu hoje voltasse atrás, eu certamente mudaria. Porque, sabe, é a intensidade exagerada ou exacerbada num momento que não precisava. Claro que tudo tem explicação para isso. O ambiente faz parte do jogo. Mas não deveria fazer. É. E ainda mais se nós trouxéssemos por dias atuais, né? Imagina, isso há 25 anos atrás, onde as pessoas eram criadas na pancada, o cara até aguentava. Hoje, eu acho que não tinha ninguém num quarteirão à volta da empresa, né? Mas é difícil. Vou te falar aqui que isso é muito comum. Eu vivo isso. Eu uso o termo que eu já fui muito brigão. Nessa vontade de fazer, então, a gente atropela. Minha esposa brinca comigo e falou, pô, vai atropelar de novo? Eu falei, já atropelei. Porque na vontade de fazer, na vontade de resolver, a gente afasta as pessoas. É uma pena e isso impacta. E eu sei que o nosso telespectador lá também vive isso. Claro. Porque na ânsia de fazer, na ânsia de querer resolver, a gente atropela. Mas depois não dá pra voltar atrás. Sim. Depois que você falou, um abraço, né, cara? Não, depois, bem isso. Esse é que é o problema. E coisa simples. A gente tá tão acostumado a querer meter a mão na massa e fazer isso. Pô, as pessoas se assustam. Falam assim, pô,
E aí a gente gera um outro problema. O cara diz, cara, eu não vou fazer porque ele vai lá e vai fazer mesmo. Sim, então você gera acomodação e outra, né? Para aquele cara que é mais acomodado, você criou o ambiente perfeito para ele. Vai lá o Gustavo vai decidir e ele é o dono da empresa, é o CEO. Se der errado, o problema é dele, não tem nada a ver. Então esse é um cenário. Mas tem um outro cenário que é o mais delicado, que é quando o cara tinha potencial, queria fazer, quer mostrar para você matou ele. E você matou ele. Porque ele vê, cara, ali na ópera, né, não adianta. Porque é tudo a decisão do Gustavo. É o Gustavo que toma. Então eu fazia muito isso e eu me arrependo muito de ter sido assim. Sabe? Que bom falar sobre isso, Roberto, porque eu ainda faço e isso, cara, impacta e machuca e a gente às vezes... Quando você tiver com 55 que nem eu tô, talvez mas, seja cara, eu preciso assim. antecipar esse relógio aí, porque senão machuca demais. Roberto, para finalizar, eu queria que você pudesse aqui, pensando no nosso telespectador, que é um empresário que às vezes tá com a mão na massa lá, fazendo acontecer, ou tá preocupado com como eu vou pagar amanhã a folha de pagamento, como eu faço para crescer e tal. O que o Roberto deixaria de mensagem para ele? Dizer, cara, para e me escuta uns minutinhos aqui. O que você queria transmitir para esse cara que possa fazer diferença na vida dele? Acho que tem algumas coisas que podem fazer diferença. Uma delas é a gente sair do ambiente de transpiração exagerado, né? Porque muitas vezes a gente tá ali querendo fazer o nosso negócio decolar com a mão na massa, no caso do cara lá de uma confecção, cortando, costurando, né? Entregando, dirigindo o caminhão, fazendo a venda e tá deixando de pensar. Eu acho que tá muito claro no mercado hoje que quando você ouve ao seu redor. Quando eu falo ouvir ao seu redor, é você parar e ficar um pouco em silêncio, ouvir os movimentos, ouvir as pessoas e gerar conexões valiosas. Eu acho que os empresários deixaram por um período, eles acham que eles não precisam, vamos dizer assim, ir num ambiente onde ele possa aprender. A gente ficou mais individualista, Roberto? Ficou individualista. A gente acha que a gente pode aprender pelo digital. A gente começou a acreditar nos gurus, né, do TikTok, nos gurus da internet, que vão te ensinar a resolver os seus problemas com 3 passos. Basta você comprar um curso, basta você comprar um livro. Eu ouvi uma frase que eu adoro que diz o seguinte, cara, não é porque a internet deu voz a idiotas que a gente precisa dar ouvido, né? Exato, cara, isso é impactante, né? Se o empresário, seja de Jaraguá, de Blumenau, de Joinville, de Guaramirim, de Xireda, se ele parar um pouco mais e se propor a ir para um evento, para conversar com iguais, para conversar com pares, ir para uma feira, ele evolui muito. O que a gente cresce a partir do momento que a gente escuta quem está passando por situações análogas e similares às nossas, é incrível, cara. E eu costumo dizer, eu tenho ido nas últimas 3 ITMAs, eu fui, né? Que é a feira têxtil, né? A maior que tem no mundo, que ela acontece em 3 países diferentes. E eu brinco com algumas pessoas que quando o cara está numa feira internacional, ele fica muito mais suscetível e aberto para conexões. Tem caras daqui da região de Jaraguá do Sul que eu só consigo conversar numa feira dessa. E aí o cara quer almoçar, e aí o cara quer te perguntar, por que ele não consegue fazer isso aqui, cara? Aqui do lado. Faz que é mais fácil. Você precisa de 4 anos para ouvir alguma coisa. Então, a partir do momento que a gente começa a entender isso, que a gente começa a selecionar, que a gente começa a colocar filtros de qualidade, é uma outra coisa muito importante. Seja um pouco mais rigoroso com os seus filtros de qualidade. Isso. Quem é a pessoa que de fato pode me ajudar? Porra, fala com o Gustavo da Ópera, o cara tem experiência. Por que você vai ouvir alguém que tá falando o que fez e nunca fez? Isso, que nunca entregou nada. Nunca entregou absolutamente nada, não tem uma trajetória que você pode conferir, muito mas bom. É que ele fez uma dancinha e ele tem 1 milhão de seguidores. Para com isso, cara. Viralizou. Para com isso, meu. Nenhuma pessoa de fato relevante no mercado tá preocupada com views. É verdade. Essa é a grande realidade. Eu tenho certeza que você faz o podcast aqui da Ópera preocupado com a qualidade do podcast, não com o engajamento somente dele, nem com o número de inscritos no canal, tampouco com o número de views que teve um episódio. Eu quero levar para ele a melhor conexão possível e encurtar o caminho para ele. Eu quero encurtar o caminho para ele, cara. É a mesma proposta do Novo Hunter. Eu quero valor naquilo que eu estou entregando. Então, a partir do momento que a pessoa que está nos escutando nesse momento, ela entende que valor é diferente de visualização, que valor é diferente de, sabe, de pirotecnia. Sim. Eu detesto pirotecnia, sabe? Ele começa a perceber que o mercado vai muito além, sabe, dessas coisas que estão na moda. O mercado sempre foi feito por conexões, por pessoas íntegras, por conhecimento aprofundado e por ética. Simples assim. É simples assim.
Roberto, de novo te agradecer. Imagina. Conversa espetacular. Acho que esse encerramento, né, para mim, impacta muito de quando a gente fala de consistência, quando a gente acabou de falar de conexão. Eu acho que o empresário está muito fechado, né? Ele não olha para o lado, ele está muito individualista, e eu sinto isso no dia a dia. A gente também está muito individualista. Cara, vamos falar a verdade. Claro. A gente está um pouco mais acomodado. Justamente você falou, cara, é muito mais fácil eu me conectar aqui no Instagram, buscar uma alternativa aqui, do que bater a porta do meu vizinho e falar, cara, eu tô com uma dor aqui, você já sentiu essa dor? Você consegue me ajudar com isso? Eu acho que a gente tem que ter essa dose de humildade. É isso aí. Cara. Né? De dizer, cara, eu tô com uma dor aqui, você me ajuda? E a gente também está aberto para quando alguém vir e dizer, cara, Gustavo, me ajuda com essa dor. Eu falei, cara, quando eu tava com essa dor aqui, eu tomei esse remédio aqui, ó, vamos fazer isso aqui que a gente vai se ajudar e vai andar. Mas a gente, às vezes, não quer essa conexão e aí se afasta. Então, acho que, né, você telespectador, empresário, amigo, abra o seu ouvido, abra a porta da sua empresa, abra a porta do seu negócio, porque tem muitas boas histórias de verdade, sim, né? De verdade, consistentes, genuínos, que pode mudar o jogo. E, Roberto, para encerrar aqui, cara, aonde o nosso time te acha, aonde o nosso cliente, o nosso parceiro te acha, como ele pode falar com você, como ele pode procurar os seus serviços e como a Opera pode conectar isso, cara... O palco é teu, fica à vontade, faz o teu show, parceiro. Legal, obrigado. Bom, eu tenho um site que fica bem simples das pessoas encontrarem, né? É www.robertovilela.com.br. O Vilela é com um L só antes do E e um L só antes do A. E o Instagram, no Instagram tem um Linktree que fica muito fácil, é o Roberto Vilela Oficial. Ali tem meu celular, ali tem acesso a todos os meus livros, ali tem acesso a todos os materiais. A gente disponibiliza, já faz um tempo, sabe, Gustavo, que eu me preocupei muito em gerar conteúdo para o mercado, sim, de forma gratuita. Então, assim, hoje, tanto no meu site quanto no meu Instagram, você vai ter acesso a inúmeros vídeos, a inúmeros conteúdos, a inúmeros materiais que estão lá à disposição das pessoas. Eu entendo que um cliente mais informado e mais ciente da diferença entre o que eu estou oferecendo, o que a Opera está oferecendo e o que a maioria oferece, ele vai ser muito mais interessante para nós todos. Então, eu não me importo de investir nisso, gosto muito disso, acho que o Novo Hunter é uma outra oportunidade, né? Se o cara for no YouTube, o Novo Hunter, ele tem também, são 180 episódios com CEOs e executivos de alto valor. Aqui de Jaraguá do Sul tem muita gente bacana que já falou lá com a gente, né, e que a gente tem muito orgulho de poder ter atendido. Então, usa aí os contatos. Depois, se você quiser, a gente deixa também o celular, não tem problema nenhum com relação a isso. Com certeza. Amigo cliente Opera, telespectador, obrigado pela conversa. Obrigado de novo, Roberto. Se tiverem dúvidas, se não conseguirem achar o Roberto, falem com o nosso time aqui, o nosso time direciona, claro, né, para o Roberto. Estamos aqui, como o Roberto falou, para trocar experiência, para orientar o nosso cliente, para falar de coisas que às vezes nem sempre... Eu digo, seguir um roteiro, falar de conversinha bonita, cara, todo mundo faz, né, tirar um takezinho lá, isso é moleza. A gente tá aqui e a gente construiu o OperaCast para falar de coisa de verdade, para falar de vida real, que nem sempre é, né, o melhor tema, porque às vezes a gente vai falar, tocar numa ferida que machuca, mas a gente quer falar de vida real. Então a gente está aqui para fazer o nosso cliente poder ter tranquilidade para meter o pé no acelerador. E isso é a nossa missão, é para isso que a gente existe. Então, cara, conte com a gente. Obrigado mais uma vez e até o próximo OperaCast. Um abraço. Legal, obrigado.